o câncer do ânus existe e hoje você vai saber como ocorre, com quem ocorre e por que ocorre, qual que é a relação dele com o sexo anal. Eu sou o Dr. Kleuber e você está aqui no Universo Oncologia, o seu canal de alimentação saudável, de câncer, de informações sobre plantas medicinais e também fé e milagres. Pois bem, o câncer anal ainda é um assunto que ele não é muito falado, né? Há um tabu, há um preconceito, é um assunto delicado, só que ele ocorre. Ele ocorre em mulheres e ocorre em homens, né? A gente vê pessoas famosas, artistas que já tiveram esse tipo de câncer e ele realmente acontece. É um tumor raro, ele equivale a 1, 2% dos tumores coloretais, só que ele é uma entidade à parte, porque ele fica na borda do ânus. E como ele fica na borda do ânus, vamos dizer assim, aqui na borda do ânus, ele pode ser confundido com hemorroida, ele pode ser confundido com fissura, com fístula, com outras coisas. Mas o câncer anal, ele é uma realidade. Ele existe, ele começa na camada interna do ânus. Ele começa na camada interna do ânus. Porque a camada interna do ânus, bem no começo, ela tem um revestimento igual da nossa pele. Por isso que o câncer de ânus mais comum é o carcinoma epidermoide, porque ele começa na epiderme do ânus e vai subindo para dentro do ânus e se disseminando para os gânglios linfáticos. Inclusive, já adiantando aqui, se a gente tiver doença na região inguinal, na virilha, nos gânglios linfáticos, e dependendo do tamanho do tumor, esse é o principal fator que vai ditar a cura ou não do paciente. Mas vamos começar com a prevalência. Quantas pessoas morrem de câncer de ânus por ano? Segundo o Ministério da Saúde, em torno de 1.187, os dados de 2022. Equivalentes, homens e mulheres. Então a gente vê que acontece quase igual em homens e mulheres. Não é porque é homossexual que só o homossexual vai ter o câncer de ânus. Não, a mulher também pode estar. E ele está relacionado ao sexo anal, principalmente. A fissura, que é um machucado que dá na borda do ânus, também pode causar aquelas infecções recorrentes que dá, por exemplo, em algumas pessoas que têm diabetes ou que têm infecção de pele crônica, também pode acontecer. Mas o principal é o HPV, o papiloma vírus humano. Eu já falei dele aqui em outros vídeos. O HPV pode dar na boca, pode dar câncer de boca. O HPV também, ele pode causar câncer de pênis. O HPV pode causar câncer de vulva na mulher entre os lábios vaginais. Então o HPV é um vírus terrível, terrível, que pode causar câncer em vários lugares. Essa é uma das vacinas contra o câncer, vacinar contra o HPV. Então vamos voltar. O que ocorre? Na relação sexual, há o atrito. E o ânus, ele não foi um órgão, vamos dizer assim, feito para ter relação sexual. Tudo bem, as pessoas podem fazer relação sexual, né? Eu não tenho, quem sou eu para ter tabus aqui? Só que ele foi um órgão, ele não tem a lubrificação interna. E então há esse atrito na região anal. O segundo ponto importante é o HPV. Esse vírus, ele transmite mesmo com o uso de preservativo. Então, se a pessoa teve o HPV na borda do ânus, ela pode ter pegado mesmo usando o preservativo. Na maioria das vezes que a pessoa teve tumor anal ou HPV, foi por causa do sexo anal. Como que a pessoa descobre que ela está com câncer de ânus? Porque muitas vezes a pessoa acha, isso aqui é uma hemorroida, é uma coisa simples, passa o papel higiênico, sai um sanguinho, é coisa à toa? Não, não é coisa à toa. Eu sempre falo, tudo tem que ser investigado. Sangramento nas fezes é um sintoma. Incontinência fecal, para de segurar as fezes, porque a gente tem um esfíncter do ânus, então quando acontece, esse esfíncter vai frouxeando, ele vai ficando frouxo, vai ficando flácido. Então há perda de fezes pelo ânus. A terceira coisa, tumoração local, como eu já disse, nasce uma verruga aqui dentro, uma bola. Essa é uma tumoração. Então esse é o principal ponto. Como que a gente pode relacionar isso também, mais isso, com o sexo anal? A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, para aquelas pessoas que praticam essa modalidade de sexo, que vamos dizer assim, o sexo anal tem que ficar por último. O homem, ele não pode ficar mudando de lugar toda hora, porque leva infecção para baixo. E essa infecção, ela pode ir para a borda do ânus,
ela pode vir para a pele, ela pode sair do ânus e ir para a uretra. Uretra é o canalzinho que a mulher usa para fazer xixi, ele é curtinho, então já leva infecção urinária. Então, quem é praticante dessa prática de sexo anal, homem e mulher, ele deve evitar totalmente ficar mudando de local. Já homens que praticam essa forma de sexo, os homens, eles lubrificam, né? Eles lubrificam e geralmente só fica naquele lugar. Porém, alguns invertem a parte do sexo oral junto com o sexo anal. Então, é uma coisa que não deve ser feito. Em relação ao câncer de ânus, vamos voltar agora ao câncer de ânus. A gente já viu que o tipo de relação sexual é o mais importante fator para desenvolver o câncer anal, mas não é o único. Como eu disse, tem outros. Agora, em relação ao sexo anal, o que a gente precisa saber? Primeiro, o que é o mais importante para a gente ficar vivo, ficar bem? Fazer o tratamento correto. O tratamento correto são várias formas de tratar esse tipo de câncer. Uma coisa que eu não disse. Quem tem HIV tem um risco maior de ter câncer anal. E quem tem infecções recorrentes vaginais, tipo aquele escorrimento, também tem uma chance maior de ter câncer anal. Desculpa, eu acabei esquecendo. Agora vamos voltar. Como que a gente faz o diagnóstico? Faz o diagnóstico com uma massa, vai lá, tira um pedacinho, fez a biópsia. Estou com câncer anal. Qual vai ser o meu tratamento? O tratamento, ele é multimodal. Ele pode ter cirurgia, pode ter radioterapia, pode ter quimioterapia, pode ter radioquímio junto, pode ter terapia imunomolecular, que a gente fala que é a terapia alvo. Às vezes o câncer anal chega tão grande e quando começa a fazer o tratamento, ele fecha totalmente o ânus. E é necessário fazer uma bolsinha, puxar uma bolsinha no abdômen. Essa bolsinha é chamada de colostomia. Quando o tumor está muito pequenininho, é possível fazer uma ressecção, que a gente fala endoanal. O médico vai lá, coloca o afastador, ele tira a doença e pronto, está resolvido. Geralmente é o carcinoma in situ, ele não passou a parte mais profunda das camadas que reveste o ânus. Qual que é a forma mais comum de tratar? A forma mais comum é um esquema que foi iniciado por um médico chamado Nigro. O pessoal chama de Nigro, né? Ele iniciou com quimioterapia e radioterapia, os dois tratamentos. Isso fez com que aqueles pacientes que tinham câncer do ânus, que eram operados e perdiam todo o ânus e ficavam com bolsinha definitiva, evitassem esse tipo de tratamento. Ou seja, foi uma revolução no tratamento contra o câncer de ânus. E a gente discuta umas besteiras, gente falar que quimioterapia não serve para nada. Não é assim não. Claro que não serve para tudo. Mas a gente vê que a quimioterapia ainda é um tratamento científico e comprovado que ele ainda é o que tem maior benefício. Claro, tem doença que a quimioterapia não consegue, igual tem infecção que o antibiótico não consegue, né? Então, isso pode acontecer. Então, o segundo esquema é esse, esquema de Nigro, fazer a quimioterapia com radioterapia. E, em alguns casos, quando a doença falha o tratamento, aí é necessário usar terapias mais agressivas. Uma delas é a terapia alvo, target therapy, que é a terapia alvo, que é de drogas mais caras para tratar esse tipo de câncer. O câncer anal, então, ele é uma realidade, ele existe, ele acomete homens e mulheres. Quem faz sexo anal tem mais chance de ter por causa do HPV. O que eu recomendo? Quem faz essa modalidade de relação sexual deve se vacinar contra o HPV. Na rede pública, ela tem a vacinação para meninos e meninas, para crianças. Para adultos, não tem. Só que há um preconceito das mães de não deixar as crianças se vacinarem. Existe isso. Para mim, isso é o cúmulo da pessoa ser tapada, né? Porque no futuro a filha ou o filho dela pode desenvolver câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer anal e a mãe não deixou vacinar. Tem local que sobra vacina na rede pública de saúde. Eu fico chateado em falar isso aí, até um pouco agressivo nas palavras, mas isso não pode acontecer. A vacina contra HPV, ela é valiosa. As crianças precisam se vacinar, porque essas crianças vão se tornar adultos. É preciso vacinar. E você que realiza essa prática, é preciso tomar vacina também. Às vezes sobra posto de saúde,
porque as mães não vacinam, e as meninas do posto, elas falam, ó, sobrou essa aqui, vai vencer, você pode tomar. Ou senão você pode comprar. Eu acho que a vacina, ela estava em torno de R$ 900, a vacina contra o HPV. Mas às vezes você pode conseguir dessa forma. Então esse é um papo assim que é um vídeo que eu pensei muito em fazer ou não fazer, mas eu fiz uma enquete aqui no meu canal do YouTube, nas comunidades, e esse foi o segundo assunto mais pedido, eu resolvi trazer. É um assunto que pode melindrar muita gente, a intenção não é ofender ninguém, pelo amor de Deus, eu só quero ajudar, eu não tenho nada contra quem faz ou não faz, né? A gente trata pessoas, não quer saber se a pessoa fez ou não fez, né? Às vezes a pessoa fez coisas assim que talvez é considerado muito pior e a gente nem olha, o médico não olha isso aí não. E a gente quer ajudar você a ficar saudável, né? Para evitar certos problemas no futuro, evitar certos constrangimentos, evitar uma doença que ela pode ser grave, pode te mutilar. O câncer de canal anal, ele pode mutilar. A pessoa pode perder o ânus se a quimio não funcionar, se a rádio não funcionar. O que nós temos que fazer? Fazer amputação abdômen perineal, ou seja, tirar o ânus, fechar lá embaixo na pele e pôr uma bolsinha para a vida inteira. Então olha o que uma relação pode causar. É importante saber isso, Por isso que eu trago essa informação aqui para você, conforme eu tenho trazido outras. Sendo assim, eu peço para você fazer parte do canal. Você que ainda não é inscrito ou que assiste sempre meus vídeos e ainda não inscreveu, por favor, né? Só apertar, inscreva-se, não paga nada, você vai ficar por dentro de tudo. Sempre a gente pensar que todo cuidado é necessário nessa vida. Não menospreze nenhum ato seu, porque qualquer ato, ele pode ter consequências, né? Pode ter consequências graves. E esse é um deles, principalmente para aquelas pessoas que fazem sexo anal e ficam trocando de parceiros. Tem uma vida pouco regrada. E mesmo com preservativo. O HPV, ele fica na região da nossa pelve. Tá certo? Compartilhe aí com o pessoal da família, compartilhe no Facebook, se inscreva no canal, dá um joinha, fiquem com Deus e até a próxima.